Olá, bem-vindos a mais uma aula, depois de nossas pequenas férias por causa das festividades judaicas. Estamos aqui de volta com a nossa série Êxodos, aula de número 46. E estamos no capítulo 6, versículo 10. Tá? Hoje a gente vai terminar o que Deus está falando para Moshe. Depois a gente vai ver a aula que vem, que tem mais um trechinho que vai falar sobre a genealogia de Moshe, né? Aí a gente vai ver a aula que vem. E depois começa a ação, né? Tá todo mundo esperando a ação desde quando começou a série. Cadê? Só Deus falando, tá, e aí? Cadê as pragas? Cadê? Aí a ação vai começar daqui a pouco, no capítulo 7. Mas está acabando o capítulo 6, com um pouco de paciência. Também não são, esses versículos não são à toa. Vamos lá, está no versículo 10. A aula passada a gente terminou, para quem não lembra, falando que Deus deu todo o discurso para Moshe. Moshe foi para o faraó, foi para o povo para falar toda a linguagem de salvação, de redenção, tudo mais. As 4 linguagens, né? 5, 6, 7, 8, né? A gente viu nas aulas. E aí então o povo não ouve, né? Por quê? Porque estava trabalhando muito, estava muito pesado, né? Kotserua, ve'avodakashá. E aí o povo não ouve, ou seja, tudo a princípio em vão. E a gente viu, a gente trouxe o Rav Tzvi Yehuda Kuk, filho do Rav Avraham Yitzhak Cohen Kuk, que vem falar que não é em vão, que é não, justamente nos momentos de sofrimento que as pessoas não estão ouvindo, que é o momento de você trazer as ideias mais grandiosas para depois renascer junto, né? No momento propício, essas ideias serem captadas no subconsciente e serem importantes no futuro, que é o que vai acontecer. Que parece que agora, então, eles estão realmente estão no ponto mais baixo, né, da história da escravidão, desde quando eles foram escravizados, porque agora aumentou o peso da escravidão, porque o faraó impôs novas regras. Então parece que agora é pior do que tudo, né? Ou seja, já vem alguém trazendo esperança que vai salvar, já vem no final tudo caiu por terra e piorou. Então parece que então agora tudo acabou, e aí vem Moshe me falar sobre a salvação, o povo falou, não, nem houve, então pronto, está acabado, né? Mas não, justamente agora que as coisas vão acontecer. Então depois disso, Moshe, então, como Moshe deve estar se sentindo? Que Moshe, então, foi reclamar com Deus, o povo reclamou com ele. Pô, por sua causa, só piorou. Aí Moshe reclamou com Deus. Deus falou, não, vai ser salvo e tudo mais, tudo mais. Fala com o povo. Aí Moshe vai lá e fala com o povo, e aí ninguém ouve. Então Moshe também está agora desanimado também, né? Pô, ninguém ouve, não sou propício. Ele que já estava pensando que ele não é a pessoa mais capaz do mundo e tal. Tá. Lembrando, uma vez Moshe falou com o, o povo, mas ele falou junto com Aharon, que ele falou, não vou sozinho e tal, vai Aharon com você. Falou com Aharon. Falou e o povo acreditou, mas quem falou foi o Aharon, certo? A princípio, o Aharon que falou, Moshe falou para Aharon, e Aharon falou para o povo, e o povo imediatamente acreditou em Moshe e Aharon. E aí Deus falou, então, o que Deus fala? Deus fala, vai e fala para o povo. E aí Moshe falou, eu não tenho boca, tal. Aharon fala para o povo. Mas aí depois fala, então vai você, Aharon e os anciões, e falam vocês com o faraó. Então Moshe vai com Aharon e com os anciões falar com o faraó. A gente já viu que os anciões foram embora de fininho, ninguém teve coragem de falar, e no final só chegou lá Moshe e Aharon para falar com o faraó. E aí o verbo é que os dois falaram. Ou seja, os dois falaram juntos. Mais ou menos isso, mas Moshe não estava sozinho, e o faraó tem a pior atitude possível, falando, não vou mandar, não acredito, e no final depois ele aumenta o jugo e tal. Então Moshe falou, não deu certo com o povo porque Aharon estava junto. Não deu certo com o faraó porque é mais difícil convencer o faraó que o povo. Tá bom. Aí então, Moshe reclama com Deus e Deus fala, vai falar com o povo. Aí agora Moshe foi falar com o povo, mas dessa vez Moshe foi falar com o povo sozinho, sem o Aharon. E o povo nem ouviu. Essa é a questão, o povo nem ouviu Moshe. Então o que Moshe vai achar? Porque o povo não ouviu, porque eu não sei falar, eu falo mal, eu não represento e tal. Se o Aharon estivesse do meu lado, ouviriam, porque ouviu da primeira vez. Agora não ouviram, a culpa é de quem? É minha. Né? O Aharon, sei lá onde estava o Aharon. Vamos ver aqui só o verbo, né?
Aqui, versículo 9, que é o versículo que a gente vai dar. Moshe ken el bnei Israel. E falou então Moshe assim para o povo de Israel, ou seja, falou o Moshe. Pode ser que o Aharon estava do lado, mas talvez Moshe se sentiu confiante. Eu que vou falar. Vou lá. Então assim Moshe falou. Veló chamou ele Moshe. O versículo ele enfatiza. E não ouviram o Moshe. Mikotzeru ou Mevodar Kashá. Agora, mas por que não ouviram o Moshe? Porque eles estavam passando perrengue, trabalho pesado e tal. Mas não ouviram o Moshe. Então o que Moshe vai pensar? Quem não ouviram? A mim. A Aharon não ouviram da primeira vez. A mim não ouviram. Eu tinha razão de falar para Deus que eu não consigo, que eu não sou capaz e tal. E a Aharon tem que estar comigo. Tá? Então, recapitulando. Para o povo foi com a Aharon. O povo ouviu. Moshe e Aharon falaram junto com o Faraó não ouviu. Moshe depois foi de novo para o povo, aí o povo não ouviu. E agora, então, a gente vai começar o versículo 10. Vai da beira Adonai el Moshe lemor. E falou Deus para Moshe: Bo da beira do Paró melech Mitzrayim veshalach et bnei Israel mertzó. Vai e fala então para o Faraó, o rei do Egito, para libertar o povo de Israel de sua terra. Então vai e fala. Quem fala? Você fala. Você, Moshe, vai falar. E aí Moshe vai falar: pô, o povo não me ouviu. Agora eu vou falar com o Faraó, ele não vai me ouvir. Com o Aharon ele não me ouviu também, o Faraó, né? Vai dar Moshe lifnei Adonai lemor. Então falou Moshe perante Deus dizendo: Ren bnei Israel chamou Elai. O povo de Israel não me ouviu. Erishmaine parou. Como o Faraó vai me ouvir? Vani araz fatayim. E eu tenho araz fatayim. O que é aral? Aral é eu sou tampado de falar. Eu não sei falar, não falo. Não é comigo. Então esse vai ser o argumento de Moshe. Deus vai falar, vai da beira Adonai el Moshe, vela Aharon. Então Moshe vai falar com, então Deus agora vai falar com Moshe e Aharon de novo. Ou seja, vai entrar Aharon de novo na história. Vai tzaven el bnei Israel e vai ordenar para bnei Israel, ver Paró e para Faraó melech Mitzrayim, rei do Egito, liotzi el bnei Israel melech Mitzrayim, para tirar o povo de Israel da terra do Egito. Então o que Deus vai falar? Então inclui o Aharon. De novo. Tá? Então Moshe de novo vai recusar, de novo vai falar do problema da fala, de novo Deus vai botar o Aharon. Então, a princípio o Aharon era para aquela vez, né? Para a primeira vez com o povo vai acreditar, mas não desencadeou as coisas como foi. Agora é você, Moshe. Aí Moshe falou, não, mas eu não consigo. Então bota o Aharon de novo. Em princípio o Aharon não era para nunca ter falado. Não era para nunca, Moshe pediu, falou, tá bom, então vai lá o Aharon falar com o povo. Mas não fala que o Aharon é para falar com o Faraó, o Aharon é para falar com o povo. O Faraó era para Moshe ir com os anciões e com o Aharon e falar com o Faraó. Mas no final, Moshe e Aharon falam com o Faraó juntos. Entendeu? Aí agora, então, Deus fala, não, então vai Aharon e o Aharon vai falar com o povo, junto com o Aharon e junto com o Aharon você também vai falar com o Faraó. Aí depois vai pausar a Torá, vai abrir parênteses, e vai começar, aí vai começar a trazer a genealogia, até a gente entender quem é Moshe, quem é Aharon e tal. Vamos pular isso, que a gente não vai tratar disso nessa aula. E lá para o versículo, se eu não me engano, 29. Não, 29 é... Vamos aqui. Por exemplo, versículo 26, ainda está no final da genealogia. Aí vai falar, o Aharon, Moshe, Asher Amar Adonai, Lachem, Motzi, Bnei Israel, Meretz Mitzrayim, Latzvotam. Introduz quem é Moshe e Aharon de genealogia e fala, e esse é Aharon e Moshe, que falou Deus para eles para tirar o povo de Israel da terra do Egito, Alatzvotam, com as suas legiões, não vou entrar nesse termo agora, ou seja, enfatizando, então Deus falou para Moshe e Aharon. Aí 27, Rena Medaberim al Paró, e eles são os que falam com o Faraó, Melech Mitzrayim, rei do Egito, Leotzi Bnei Israel Mitzrayim, para falar para tirar o povo de Israel do Egito, o Moshe e Aharon, Aharon, esses são Moshe e Aharon. Ou seja, enfatiza então que é Moshe e Aharon que vão falar com o povo, é Moshe e Aharon que vão falar com o Faraó a partir de então. Vai Bayom de Beira Adonai Moshe Beret Mitzrayim. Aí fala, e foi o dia que falou Deus para Moshe na terra do Egito. Aí fecha parênteses e continua e retoma a história, né? Que vai continuar a história, vai retomar a história onde parou, que é o versículo 29. Vai da beira Adonai el Moshe lemor, e falou então Deus para Moshe dizendo, Ani Adonai, eu sou Deus, o tetragrama, o eterno, né? Da beira el Paró melech Mitzrayim, el kol asher ani dover elicha. Fale com o Faraó, o rei do Egito, tudo que eu falei para você. E aqui de novo, então,
Deus está falando o quê? Para o Moshe específico. Fale você para o faraó. E a pergunta então, se é depois, que já juntou de novo o Aharon, ou não, na verdade está retomando, voltou um pouco a história. Então, a princípio voltou um pouco a história, porque o versículo 30 vai ao meu Moshe Lifnei Adonai, e falou Moshe perante Deus, Remani Aral Sfatayim, veja, eu sou Aral Sfatayim, sou tampado de boca, eu não sei falar. Verishma Elai Paró, como o faraó vai me ouvir. E aí o que Deus vai falar? Aí acaba o capítulo. Mas, ou seja, esses dois últimos versículos veio voltar um pouco a história, para retomar a história, que é exatamente o que o Moshe falou. Eu sou tampado de boca. Aí falou, então eu ordeno o Aharon junto com você, tal. Tá, então, basicamente isso. Então, é isso que a gente já viu, então, o que a Torá está contando agora. Vamos entrar nas particularidades aqui da história. Primeiro, versículo 10. Vadaber Adonai Moshe lemor. E falou Deus para Moshe dizendo, certo? Esse é o versículo, um dos mais importantes da Torá, porque ele se repete muitas vezes, certo? E essa é a primeira vez que aparece esse passuco na Torá. Esse é o versículo, a primeira vez que está na Torá. Vadaber Adonai Moshe lemor. Quantas vezes tem esse passuco na Torá? 234. 234? Quem dá mais, quem dá menos? Quem fala aí, bota nos comentários. E curte, que se a gente fala para curtir. Quantas vezes tem Vadaber Adonai Moshe lemor na Torá? Então, eu tinha lido que eram 70 vezes. Exatamente 70 vezes, entendeu? Aí hoje eu botei no chat GPT. Eu falei, quantas vezes tem esse passuco na Torá? Aí o que ele me respondeu? 70 vezes. Eu falei, era exatamente o que eu tinha lido, ou seja, legal. Aí eu botei assim, então me traga a lista de todos os versículos, todos os psukim que tem. Aí ele falou, começou lá, Bereshit, não tem nenhuma vez. Aí botou Shemot, aí trouxe esse passuco que é o primeiro, aí foi trazendo todos. Depois vai, né, todos os livros, e Devarim também não tem, né? Então é só Êxodos, Levíticos e Números, que aparece esse versículo. E aí eu contei, e ele tinha me dado, sei lá, 100 vezes, 100 versículos. Eu falei, você me deu 100 e falou que são 70. Aí eu falei, realmente eu me enganei. São 91. Eu falei, como assim? 70, 91, 100? Aí eu falei, não. É que na verdade, quando eu fiz a lista toda, eu me equivoquei. É que eu botei versículos parecidos que eu, tipo, às vezes tem Vadaber Adonai, ele Moshe veio Aharon lemor, por exemplo. Inclui o Aharon. Então ele contou, mas não vale. Por isso que ele fez essa. Mas falou, mas se pega, ou tem tipo Vadaber Adonai Moshe Be'eretz Mitzrayim lemor. Ele falou Deus para Moshe na terra do Egito dizendo. Não é o versículo em si. Então ele falou, se você tirar esses, dá 91. Então foi que eu não conferi, mas primeiro ele me deu 70. Quer dizer que a fonte que ele leu 70 é a mesma fonte que eu li 70, mas talvez essa fonte não está certa. Isso, se contar, são 91, mas aí eu não verifiquei. Quem quiser verificar aí os 91 versículos. Mas no caso 91, que é um número interessante, que é a numerologia do meu nome, né? E lá. Então, tá valendo. Então, esse tem também, o 91 também é um número importante, além de 70, porque se você juntar o que, Dani? Você que é craque em Kabbalah, em numerologia e adora, o tetagrama, que é 26, com o que a gente fala que é o Adunut, que é 65, dá 91, né? Muitas coisas dá 91. Dá 91, inclusive Sukkah, que é o que a gente estava... Tá bom. Vamos lá. Então, são 91 vezes. Então, eu ia falar 70 se não tivesse entrado no GPT. Né? No caso, então, até hoje 91. Depois ter que verificar. Tá? Isso foi só... Cara, ainda não fechamos que é 91. Não, tá fechado, exatamente. Porque pode ser que alguns estão errados e no final a gente vai ter o quê? 86, que é Elohim. Pode ser também, né? Só pode ser números que tem alguma coisa. Qual é a numerologia a gematria da frase Vadaber Moshe lemor? Bastante, deve ser, né? Vamos lá. Então, mas o que significa essa frase?
Antes de entender o que isso significa, tem um conceito muito importante. Tem muitas pessoas que entendem que a Torá, eu estava falando um pouco, quem não assistiu a minha aula de Sukkot na Sukkah, que está gravado no canal, tá nos últimos vídeos ou na play, se estiver vendo daqui em 2035, essa aula tá na playlist Festas Judaicas, vai ter lá, né? Que a gente fala sobre os fundamentos de fé e tal. Muitas pessoas entendem que a Torá é um livro de teologia, né? Vem ser o quê? Que Deus existe, que a profecia, que a supervisão divina e por aí vai, né? Mais de teologia, mas na verdade a Torá, antes de tudo, é um livro de história, né? Vem contar a história e através dessa história a gente subtende que existe alguma ideologia, que existe alguma teologia, que existe algumas crenças e tal. Mas a Torá, ela conta a história, ela não veio para contar teologia. Se fosse teologia, a Torá não seria uma história, seria assim, artigo 1, Deus existe. Artigo 2, sei lá, Deus é um. Por aí vai. Só que não é assim que a Torá diz, né? No final, tem até várias coisas que são muito importantes para os fundamentos do judaísmo, que nem estão escritos na Torá, ou que estão só de forma alusória na Torá, ou por exemplo, que Deus é um. Só tem escrito na Torá que Deus é onde? Um versículo. Chamar Israel, Dona Elaine, Dona Errado. Ponto. No 5º livro, né? É a única vez que está escrito Deus é um na Torá. Não sei se o ponto central fosse reforçar a filosofia e a teologia judaica, isso deveria estar vários, né? Ou por aí vai. Que? No começo já. Ou já no começo, por aí vai, né? Se fosse um livro de leis, tem outras pessoas que vão entender, então, que é, por exemplo, um livro de filosofia. Não é. Não é de filosofia, não é de teologia, nem nada disso. Deve ser um livro de leis. Tem gente que acha que que a Torá é a Constituição. É um livro de leis. Né? Só tem que fazer, são as leis, o que tem que fazer. São as pessoas que eu falo que não são ortodoxas, né? São ortopróxicas, né? Ou seja, ortodoxas são as pessoas que têm doxas, é a fé orto, né? 90 graus correta, né? A fé reta, vamos dizer assim, né? A pessoa tem a crença reta. E a ortopróxica é que tem a prática reta. A pessoa acha que a Torá é cumprir mitzvot, né? É cumprir a Torá. O que tem que fazer é isso. Mas por que tem que fazer isso? Isso não importa o porquê. Tem que fazer. Vou lá fazer. O que está certo também, né? Mas é isso, o que tem que fazer? Tal. Mas no final a pessoa não pensa sobre o que a Torá, os conceitos que a Torá quer dizer, ou as partes mais filosóficas, teológicas e ideológicas, ou o que a Torá quer trazer por trás, ou a ética. Não, o importante é cumprir, né? Se a Torá fosse para trazer só as mitzvot, só a prática, daria, sei lá, o Shulchan Aruch, né? Daria o livro de leis. Ou então, ou outro livro, né? Ou então daria, né, uma Constituição, lei 1, lei 2, lei 3 e tal. Ou então começaria nas leis, que é exatamente o primeiro Rashi que a gente leu agora para Bereshit, né? Porque a Torá começa sobre a criação do mundo. Tinha que começar no primeiro mitzvah, que é sobre o Rosh Chodesh, sobre como se fala Rosh Chodesh em português, a lua nova, sei lá, um novo mês. É a primeira lei que Deus dá para o povo. Então essa deveria ser o início da Torá, se a Torá fosse um livro de leis. Mas não é. Tem outras questões além da lei. Por exemplo, toda a história de Bereshit, da criação do mundo, de Noé, que está na Parashá, dos patriarcas e tal, terra de Israel, depois foram para o Egito, José, Yosef e os irmãos. Tudo que a gente leu da playlist Bereshit, não tem leis ali. Não é sobre isso a história, certo? E até agora a gente não chegou em lei nenhuma também. A história da escravidão e da salvação e tal. Só daqui algumas parashiot, alguns capítulos, a gente vai chegar em leis. No capítulo 12. Está no capítulo 6. Que? Já tem Noah na história. Já tem o quê? Noah. Como assim, Noah? Leis de Noah. Tem, mas é um pacto. Não tem lá, não é o foco, né? É um capítulo específico e também nem é dito de forma explícita todas as 7 leis, né? É tipo por alusão ou é meio assim, tá? A Torá oral que vem trazer, essas são as leis e tal. Então a Torá também não é um livro de leis, certo? Então tem muitas pessoas que tentam reduzir a Torá tentar resumir a Torá em alguma coisa, que ela também é, mas não é exatamente isso, tá?
Isso é importante. E o versículo que vem trazer aqui é o Vadeber Adonai el Moshe lemor. E falou Deus para Moshe dizendo, passou, né, o versículo que mais aparece na Torá. O que isso quer dizer? Quer dizer que antes de leis, antes de filosofia, antes de teologia, antes de dizer o que vai fazer tal, existe aqui, através desse passuco, porque podia não ter esse passuco, né? Podia ter começado o próximo. Boa, da beira do faraó, vai, fala para o faraó. Para que um versículo? E falou Deus para Moshe. Antes de tudo, existe um diálogo. É isso que a Torá quer dizer. Existe um diálogo entre Deus e o ser humano. Entre Deus e, aqui no caso, um profeta, Moshe. Antes de dizer o que Deus pediu, o que Deus ordenou, o que Deus falou, o que Deus acha, tal, antes Deus fala com Moshe. Isso não é alguma coisa trivial. Deus falou com Moshe. Se você for perguntar para Aristóteles, né? Me explica como Deus fala com Moshe. Fala, não, isso é impossível filosoficamente. Deus falar com o ser humano, Deus ele é permanente, ele é imutável. Como vai mudar a vontade dele para falar com o homem? E o homem como vai compreender Deus? E Deus se interessa pelo ser humano? Vai entrar várias dúvidas filosóficas. Interessante serem investigadas uma a uma, né? Só que, calma, antes disso, antes de filosofia, antes de entender as bases, os fundamentos, o primordial é que é um diálogo. A Torá é um diálogo entre Deus e a humanidade, especificamente ao povo de Israel, especificamente a Moshe, Moisés, né? Então existe um diálogo. E toda comunicação de ideias, de ideologia e tal, é através desse diálogo. Esse diálogo que Deus fala com o profeta, a gente chama de profecia. Porque a Torá é um livro de profecia, é uma profecia que foi escrita. Então muitas pessoas vão entender assim, então tá, vamos entender a profecia que foi escrita. O que significa esse versículo? Que a gente tenta entender. O que quer dizer esse passuco? Essa palavra? O que ela quer dizer e tal. E às vezes, muitas pessoas que vão estudar também a Torá escrita, eles esquecem o quê? Que antes da Torá ter sido escrita, a Torá ela foi falada. Como assim a Torá foi falada? Antes da escrita da Torá e falou Deus para Moshe dizendo, Deus falou para Moshe dizendo isso que foi escrito. Então antes o fato histórico aconteceu. O fato histórico vem antes de tudo. E o fato histórico é que Deus falou para o profeta, e o profeta às vezes fala com o povo, e os acontecimentos acontecem de fato com o povo, né, no mundo real. E depois isso em algum momento, que não é discussão de agora quando foi, em algum momento essa história foi escrita. Então muitas pessoas vão estudar a Torá achando que o importante é o que está escrito. Mas tudo, quando acontece um fato, um evento na história, na realidade, tem como escrever todo esse fato? Tem como você relatar exatamente o que aconteceu? E esse fato não vão ter perspectivas diferentes de como olhar para aquele evento? Então, antes de a Torá, ela vai escolher como abordar os assuntos que aconteceram e como descrever esses assuntos que aconteceram. Mas o evento aconteceu de fato. E esse evento é muito maior do que está escrito na Torá. Então, quem presenciou o evento, ele presenciou de fato o evento. E não que... Então, por exemplo, por que você acredita em Deus? Aí, hoje em dia, a pessoa fala assim, eu acredito em Deus porque está escrito na Torá. Por exemplo. Está escrito na Torá. Porque você acredita que Moshe existiu. Está escrito na Torá. Mas se você fosse na época lá da saída do Egito, eu perguntasse para Moshe por que você acredita em Deus. Ele não vai falar, porque está escrito na Torá. É porque Deus falou comigo. Ele conversou comigo, eu acredito, porque eu vivenciei isso. Todo o povo vai vivenciar, a gente vai ver daqui a pouco, né, no capítulo, se não me engano, 32, a entrega da Torá, que todo o povo vai presenciar a presença divina, ou depois no Mishkan, no tabernáculo. Então a coisa aconteceu, foi existencial, eles se apresentou perante eles. O primeiro dos 10 mandamentos não é Deus existe, é oi, eu sou Deus, prazer. Eu que te tirei do Egito, ou seja, Deus se apresentando para o povo. Não que o povo não acreditasse em Deus e não sabesse que Deus existisse, mas ele nunca conheceu Deus, e Deus se fez conhecer. Logo, a Torá antes foi algo que aconteceu. Foi um diálogo, e a comunicação com Deus é através de um diálogo entre Deus e o homem, e às vezes entre o homem e Deus, né? E isso então é o mais importante, que a Torá faz questão sem de voltar. Olha, existiu um diálogo, isso existiu de fato, através de Deus falando com o homem. O que falou, tal ordem. Aí a gente faz essa ordem até hoje.
E a ordem ela foi escrita. A gente estuda essa ordem, esse diálogo até hoje para tentar entender o que outras coisas e tal. Mas aquilo aconteceu. Antes de tudo, então, a Torá é um livro de história. E qual é a história que a Torá conta? A história de uma conversa entre Deus e o homem. Porque tudo que Moshe escreveu na Torá, Deus falou para Moshe escrever. Então houve antes o diálogo, certo? Tudo que um profeta vai escrever nos livros dos profetas, antes existiu de fato a profecia. O profeta falou ao povo a profecia antes dela ser escrita. Então, de fato, a profecia foi dita, o profeta existiu, o profeta falou. As coisas aconteceram. Então é um livro de histórias, e antes da história acontecer, é um livro de diálogo. É um diálogo. Por isso que Torá vem de orá, né, que é de instrução. Instrução no sentido de Deus, ou de luz, né, que Deus iluminou, Deus instruiu, Deus falou, né, com os profetas, com as pessoas, com os personagens, né, que é um livro de profecia. Quando a profecia acaba, acaba a Torá, acaba o Tanar, né, acaba a Bíblia, que não tem mais profeta, não tem mais o diálogo, tem que escrever outros livros, mas a partir de então, os outros livros não são escritos através do que Deus falou, e sim o que o homem acha. Então tem uma diferença muito grande entre qualquer outro livro e o livro da profecia, né, que a gente vai chamar de Tanar, né, que seria a Bíblia judaica, vamos dizer assim, que é de fato profecia, ou seja, o que Deus é a revelação de Deus ao homem. Todos os outros livros que existem no mundo, que não está na Torá, não é a revelação de Deus ao homem, e sim é o que o homem acha sobre Deus, ou o que o homem acha sobre o homem, ou o que o homem acha sobre qualquer coisa. É uma ideia que vem do homem e está dentro do homem, é do homem para o homem. Se está certo ou está errado, a gente não tem como verificar. Nem toda a revelação a gente vai entender, mas Deus de fato se revelou. Então, estudando a Torá, a gente se conecta com a revelação de Deus, com a existência de Deus, ou seja, com o canal de Deus para o homem, para o ser humano, e então a presença de Deus, de alguma forma, estão nesses eventos, nessa história e nessas palavras. Tá, então, Vadaber Adonai Moshe Lemor. E a pergunta aqui, então, é a primeira vez que Deus fala com Moshe. Então, a pergunta aqui, fala com Moshe nesses termos, né? Nessa frase. Essa frase aparece pela primeira vez. E aí tem duas coisas interessantes. Uma, porque até agora não apareceu essa frase, e a partir de agora essa frase aparece. E dois, se a gente for ver, essa frase só tem Deus falando para Moshe. Mas os outros profetas não tem essa frase. Não está escrito Vadaber Adonai ele Shmuel Lemor, ele Shaial Lemor, ele Nimial, ou seja, para Jeremias, para Isaías, para Samuel. É só para Moshe que é dito assim. Então isso é uma expressão que só acontece com Moshe. Quando você vai para os outros profetas, vai estar escrito assim, Ko Amar Hashem. Assim disse Deus. Mas não, e disse Deus para Moshe dizendo. Assim disse Deus, tá? Então qual é a diferença? Então, por exemplo, o Rav Abravanel vai dizer o seguinte, nesse momento, Moshe evolui de nível profético. A gente já falou várias explicações que nesse momento ele evoluiu, mas aqui para o Rav Abravanel é nesse momento. Então, finalmente, Moshe chega no nível mais elevado do que os outros profetas de profecia. Então, quando fala e disse Deus para Moshe, quer dizer, tipo, disse direto. É um dizer, é algo direto, tá? Os outros profetas, assim, assim disse Deus, é como se fosse assim disse de Deus, é tipo assim mais ou menos. Uma narração meio nebuloso, né? Que Deus se direcionou para o profeta e falou com ele. Mas isso acontece com os profetas anteriores a Moshe. Também, o quê? Com Avraham, Hashem fala com Avraham diretamente. Não, mas não está escrito vai dar beira, Hashem, El Avraham. Não, então Avraham, mas aí, o que é Avraham? Sim, ela é descrita, ela é escrita como uma conversa que aconteceu, certo? Mas a gente entende que essa conversa, como está escrita, ela não aconteceu de uma forma tão límpida e clara assim. E a expressão vai da beira, e disse Deus para fulano dizendo, a expressão vem dizer isso é uma conversa clara, límpida, tipo, direta, objetiva. Por exemplo, quando a gente vai ver o pacto que Deus fala com Avraham, primeiro Avraham ele não se aguenta antes da circuncisão, por exemplo, ele cai sobre as terras. Depois a gente vê que ele vê uma metáfora, vê alusões de que tinha uma chama e um falcão, um corvo, eu não sei, não sei qual é a ave, que ele ficou tentando afugentar durante toda a noite no pacto lá que ele vai falar do Egito. Então é uma coisa meio... O Yaakov, ele sonha com a escada, anjos subindo, e fala, que temível esse local, certo? Ou o anjo vai falar com Avraham, né? Ou Deus fala, quando fala assim, Deus foi testar Avraham e fala, pega teu filho, eleva, não sei o que lá.
Esse eleva, a gente viu que tinha dupla interpretação. Uma elevar seria queimá-lo como oferenda, e outra elevar, subir, né? Elevar de nível. E o Abraham vai interpretar como queimar. E ele erra na interpretação. Tanto que depois vai vir um anjo de Deus e falar: ei, não estende sua mão sobre o menino. E assim será sua descendência. Então tem brachot e tal. É um pouco mais nubiloso. O profeta não tem tanta clareza sobre o significado, tá? Yaakov, a gente viu, Yosef já menos isso, é um sonho, a lua, o sol, aí tem que interpretar o sonho, não sei o que lá. E o Yaakov lá, que os anjos falam, pega o gado, não sei o que, são coisas assim. Agora, para Deus, falando para Moshe, não. É tipo, ó, essa informação. Diga para o povo essa citação. Essa é a ordem. Não é que você vai ver uma metáfora, uma alusão, e através da interpretação dessa alusão, você vai entender o que Deus está querendo de você. Tá? Com os outros profetas, é como se fosse que o profeta profetiza, aí ele olha para a direita, e sei lá, aí tem uma árvore sendo cortada por um cabrito. Aí ele entende, a árvore significa X, o cabrito significa Y, o cabrito significa, cortar árvore significa Z, porque é o verbo de cortar tá o verbo, então na verdade o que Deus está querendo dizer é outra coisa. E aí ele fala, ó, o Deus está falando, eu vi um cabrito, eu vi uma árvore, o cabrito cortou a árvore, isso quer dizer tal coisa. Ou seja, existe uma interpretação e essa informação ela é dada de forma indireta. Não é Deus falando com o profeta, e sim o profeta visualiza algo e ele interpreta esse algo, tá? Ou através de um anjo. O anjo de Deus falou para Moshe, para Abraham, não estenda sua mão sobre o menino. Direto. O anjo de Deus falou para Moshe. Aqui não. E falou Deus para Moshe, para Abraham, né? E aqui não. E Deus falou para Abraham. É direto. Então, por exemplo, a gente já falou, algumas aulas atrás a gente já falou do Malbim, que vai entender a diferença da profecia de Moshe para a profecia dos outros profetas. Os outros profetas, eles veem alusões sobre Deus, e Moshe, ele não vê, ele compreende a informação, ele, né, de forma objetiva, ele faz o download da informação, direta, sem alusão, é uma conversa, que a gente vai chamar de panim el panim, né, que Moshe via face a face de Deus, ou seja, é como um amigo vê o outro com clareza. Então aqui, falou Deus para Moshe, representa a clareza, tá? Esse aqui que é o lemor. Então falou Deus para Moshe, representa a clareza. Deus falou com Moshe de forma clara e direta, sem interferência de anjo, sem interferência de enigmas, sem interferência de alusões ou de simbologia, ou de metáforas, tá bom? Agora, o que significa o lemor? Eu traduzi, e Deus falou para Moshe dizendo, certo? Dizendo. O que é o lemor? Dizendo. Como assim dizendo? Não precisaria estar escrito. E Deus falou para Moshe, 2 pontos. Então o que é o dizendo? Vão ter algumas interpretações. Uma das interpretações, ao que, se eu não me engano, o Malbim vai falar, lemor significa o seguinte, desta maneira. Ou seja, diga desta maneira. Ou seja, Deus falou para Moshe, lemor, diga ao povo exatamente dessa maneira. Ou seja, exatamente essa citação. Que citação? O próximo versículo. Boda beira parou, vai e fala para o faraó. O rei do Egito, aqui no caso, não é para o povo, é para o faraó, certo? Ou seja, Deus está falando, falou Deus para Moshe dizendo, Deus vai falar para Moshe ir para o faraó, não ir para o povo como normalmente é, que é geralmente uma informação, ir para o faraó. Ou seja, mas no caso aqui significa o seguinte, diga exatamente o que eu falei, sem acrescentar nem tirar. Não, se você teve uma informação direta, não vai fazer alusão, não vai criar metáfora, não vai dar só indiretas sobre o que eu disse, não vai mudar o discurso. Ou seja, lemor significa exatamente esse discurso que eu falei para você. Ou seja, repete a citação palavra por palavra. Então isso a princípio é lemor, dizendo exatamente isso. 2 pontos, o quê? Aí vai dizer o que ele tem que dizer. Exatamente a informação. Isso é uma explicação. Outra explicação, lemor, aqui o Ramban, vai dizer o seguinte, lemor é como se fosse, lemor e Deus falou para Moshe dizendo o quê? Para dizer para alguém, seria o para dizer, ou seja, e Deus falou para Moshe, diga para o povo de Israel. Então,
seria, geralmente, lemor é para falar o lemor significa para falar o que eu disse para o povo de Israel, ou aqui para o faraó. Ou seja, fale isso para Israel. Esse seria o lemor. Nesse caso, lemor le parou, ou seja, vai e fala isso para o faraó, tá? Mas ele vai falar o seguinte, para mim, não é isso. O Ramban, né, o Narmandi. Ele vai falar para mim, o lemor significa que deve ensinar esclarecendo o assunto. Ou seja, lemor significa que não só diga o que eu falei, como esclarece para ele todo o assunto em volta. Ou seja, não fala só a citação. Explica tintim por tintim. Cada detalhe, como é a prática, o que ele quer, o porquê. Coisas que não vão estar escritas na Torá. Na Torá vai estar só a citação. Mas além da situação, Moshe tinha que explicar toda a matéria, dar aula completa para o povo, tá? E essa aula completa, então, não vai estar dentro da Torá escrita. Essa aula completa, ela vai ficar o resíduo dela na Torá, que a gente vai chamar de Torá oral. Então, por exemplo, quando Deus vai falar para Moshe, fala para o povo o seguinte, 7 dias vocês vão sentar na sucá, né? Na sucá, na cabana. Aí Moshe fala, 7 dias na sucá. Mas no dia, na hora que Moshe foi falar para o povo, Deus falou, 7 dias sentarão na sucá. O que é sucá, pessoal? Sucá tem que ser feita de folhas no teto, tem que ter pelo menos 10 palmos de altura, pelo menos 7 de comprimento, tem que ter 3 paredes, a última parede pode ser só 1 palmo, não tem importância, se quiser pode botar uma porta, qual é o material, o sihar, que é a parte de cima, ela não pode estar apoiada em coisas que recebem impureza. Então todas as leis que não estão escritas na Torá e sim são trazidas na Mishnah e na Torá, que no caso é a Torá oral, foram explicadas por Moshe de forma oral, junto ao texto que Deus mandou Moshe falar para o povo. Então esse é o lemor. O lemor esclarece o assunto. Não fala só o que eu disse. Porque você entendeu. Então tudo que você entendeu, explica para o povo que o povo não vai entender. Então esse é o lemor. Interessante também, então, se Deus fala para Moshe tudo que está escrito na Torá, pelo menos no Pentateuco, Deus falou para Moshe, certo? Antes de Moshe falar para o povo. E muito antes de ser escrito o texto como livro. Certo? Logo, algo que Deus falou para Moshe, Moshe falou para o povo, e ainda não foi escrito no livro, esse algo é o quê? Antes do livro ser escrito, antes da Torá ser escrita, que é uma Torá oral, certo? Então existiu, a Torá oral vem antes da Torá escrita. Ponto final. Não existe uma Torá escrita e depois vem a Torá oral. Para existir Torá escrita, e a Torá escrita é a escrita de uma oralidade, de uma informação oral que Deus falou para Moshe, então a Torá oral vem sempre antes da Torá escrita. Deus fala para o profeta falar ao povo, isso é de forma oral. O povo fala, o profeta fala com o povo de forma oral. O povo escuta, o povo aprende, o povo vivenciou. Isso tudo, uma outra pessoa que estava de espectador nesse evento vai contar para a família. Sabe o que aconteceu hoje? Veio o profeta, Ishaial no templo e falou, reprimiu, veio Jeremias no templo e reprimiu os sacerdotes, sabia? Sabe o que ele falou? Ele falou que o templo vai ser destruído. Aí vem um outro profeta e deu uma chifrada no Jeremias, sabia? Vai contar fofoca para a família. E agora eu não sei com quem eu acredito, nesse profeta ou nesse profeta. Tá? Isso é aí, o pessoal que ouviu, é o que? É de forma oral, certo? E qual foi o conteúdo da profecia? Ele falou isso, aquilo. Ou seja, a Torá oral. Só uma coisa, a Torá oral... Torá oral. Que? Posso perguntar? Sim. A Torá oral que você está falando aqui, ela só existe a partir do Mitzrayim. A Torá oral... A partir do momento que não. Hashem se revela para Moshe... Não. Porque quando Deus se revela para qualquer profeta, automaticamente começa a existir uma Torá oral. Não, existe uma diferença. Você falar que Deus mandou Avraham Avinu fazer Brit Milá, isso aqui é Torá oral? Isso é a Torá oral. As leis do Brit Milá, o que é a Torá oral, ou a própria história que Abraham fez. E qual é o detalhe? Como foi o Brit Milá? Na verdade ele pegou uma pedra assim, a tal pedra em tal lugar. Torá oral. O que aconteceu? Detalhes da história, informações que não... O Shabat.
exatamente o Shabat, você precisa do Mishkan Para entender. para entender o Shabat. Sim, mas é óbvio que as pessoas já cumpriam o Shabat. Logo, eles cumpriam de quê? Torá oral, não porque do texto. Eles cumpriam o Shabat antes do texto existir. Becedra, mas não tô me relacionando com o texto, estou falando com a história. Sim. Historicamente, a referência do Shabat são os Melachot do Mishkan. É como a Torá escreve para a gente conseguir entender quais são as leis. Não estou falando de acender vela de Shabat. Não, sim, então. Não, eu estou falando o seguinte. A Torá escrita, muitas vezes, não vai explicar exatamente quais são as leis, ou como é a prática, ou quais são os detalhes. Por que não vai escrever? Porque é irrelevante. Por que é irrelevante? Porque as pessoas já sabem. A pessoa não precisa a pessoa não precisa ler num livro que foi escrito hoje, no caso na época, para entender o que fazer alguma coisa que Moshe deu aula. Ele foi na aula do Moshe. Eu não preciso do livro que Moshe vai escrever no futuro para entender o que eu estava presente, ou para entender como foi a entrega da Torá. Eu estava na entrega da Torá, como o mar abriu, eu sei como é. Eu estava lá. E o Shabbat é um exemplo espetacular, porque o maná foi dado antes de dar a Torá. E eles já sabiam que não podia colher o maná durante o Shabbat. Então aí já é uma lei que já Eles já sabiam antigamente. Ou seja, o que a gente vai chamar hoje de Torá oral, ela é composta de várias outras coisas. A gente pode, então, Esse é o ponto. a gente pode retirar, é porque a palavra Torá oral, né, instruções orais, talvez não confunde. Mas a gente pode transformar a palavra Torá oral em cultura. Esse é o ponto. Ponto. É o que a gente estava discutindo essa semana, por exemplo. Tem muita coisa que Avraham Avinu fazia, Sim. que você poderia classificar isso como o costume dele. Costume, O cultura, costume dele cultura do e povo. que a gente não faz. Pode fazer ou não. Porque fazer ou não, o que mas- vai acontecer? Depois, quando Deus vai dar instruções Abraão para Avinu- Moshe, Dá um exemplo. ele vai renovar coisas ou não. Avraham Avinu enterrou Sará em Merat Marpelá. Sim. A gente não enterra hoje em dia mortos em cavernas, enterra no chão. Você entendeu? Você poderia Sim. falar assim, ó, o costume de Amisarela é enterrar mortos em cavernas. Não, mas é no chão da caverna, dentro da caverna, né? Mas Enterro. corpos estão na terra. É dentro da terra. Então... Não sei se foi um bom exemplo Não, esse. esse é um bom exemplo, porque na verdade antigamente não era mais enterrado na terra, era dentro de uma gruta. Colocava o Ah, corpo você tá lá. falando que é a Tem gruta. vários, Que seja, mas independente para não quero entrar no espantalho do exemplo. Ok. Mas vamos supor assim. Moshe era bem andava com cajado. A gente não anda com cajado. Entendeu? ah, Tem coisas que Não. você fala assim, olha, Não, porque- eu quero pegar, por exemplo, um exemplo. Vamos dar um exemplo assim. Moshe foi posto na arca no Nilo, né? Para sobreviver. Beleza. É óbvio que depois que Moshe se revelou, essa história era conhecida. E as pessoas, elas sabiam como era essa arca. Ah, sabe como a mãe fez? Que a mãe era minha vizinha. Sei lá, ela botou piche por fora, certo? O material tal por dentro. É relevante saber isso? É parte da cultura, entendeu? Nesse caso do piche não foi um exemplo porque vai ser escrito diretamente. Mas agora alguma coisa, vamos supor que... Isso Algum, está escrito aí. isso está escrito. Mas algum detalhe que não está escrito. Mas vai sobreviver no povo esse detalhe. Por quê? Porque detalhe, beleza, mas não precisava estar escrito. Agora, pode ser que no texto tenha alusões a coisas, referências, que quem estava lá sabe, isso é uma referência, sabe o quê? Porque isso quer dizer que é um detalhezinho que eu sei, porque eu estava lá, ou que eu recebi do meu pai que estava lá, ou do pai é uma informação tal, que isso que a Torá está dizendo assim de forma resumida, na verdade, tem uma parte da história aqui que a Torá pulou toda. Deixa eu contar para vocês exatamente quais são os detalhes e tal. E aí vai entrar o que? Essa parte da história. É a Torá oral. Esse é o problema. Avraham Avinu tinha uma tenda que tinha 4 portas para cada lado. Não está escrito que eram 4 Hoje em dia eles não portas. tem 4 portas na casa. Exatamente. Aí vai falar, mas sabe Avraham Avinu? Ele tinha 4 portas. Mas não está escrito na Torá. De onde tu tirou isso? Torá oral. Por quê? Porque ficou na cultura. Passaram de geração em geração. Então isso tanto no âmbito das histórias, dos detalhes, das curiosidades e tal. A tradição vai carregar essas histórias. E tanto na questão das leis específicas também. Porque as leis vão ser dadas em aula. Em sala de aula de Moshe para o povo de forma oral.
presencial, e não por forma escrita. Deus não vai escrever livros e falar, leem e estudem, porque esse não é o papel da Torá, estudar as leis. E sim as aulas, tanto que antes de morrer Moshe vai falar, alguém ficou com alguma dúvida? Vamos lá que eu esclareço. Falar para Yeshua, né? Nada, tá tudo ok? Beleza, então vou morrer, tá, gente? E aí ele vai escrever a Torá, só depois, só antes de morrer. A Torá não é para o povo aprender alguma coisa. A Torá é escrita depois que todo mundo já aprendeu tudo. E isso que eles aprenderam vão ser passado, a Torá oral. Então, tanto curiosidades, histórias, como leis específicas e práticas. Ou até filosofia. Tipo assim, o que nós acreditamos? Não está escrito na Torá o que a gente acredita. Mas o povo sabe o que ele acredita. Ele sabe os princípios de fé, os fundamentos, ou ele sabe o porquê e os detalhes que Moshe ensinou e tal, porque o próprio Abraham, o próprio Isaac, o próprio Jacó, o povo já acreditava em alguns princípios desses. Por exemplo, vida após a morte. Não está escrito na Torá que tem vida após a morte, pelo menos não de forma explícita, certo? Mas é o que o povo já acreditava. Abraham acreditava e se a gente pegar de forma implícita, tem. Por exemplo, vai morrer e se juntar ao seu povo. Por quê? Porque era a crença da época dos patriarcas. Quando ele morrer, vão se juntar ao povo deles. Certo? Ou seja, existiam umas crenças que eles carregavam na época. E essas crenças vão se carregar de Torá oral. Ou seja, nunca um judeu daquela época aprendeu crenças pelo livro. Na verdade, as crenças já era a cultura daquele povo de acreditar nesses valores. E esses valores eram valores corretos, tanto que foi os valores que o Deus se revelou para o povo e tal. E as práticas que estavam fazendo erradas porque eles perderam os valores, do Abraham, Isaac e Jacob, que eram as pessoas que já tinham esses valores, Deus vai enfatizar e vai consertar. Gente, vocês estão muito idólatras no Egito, vamos voltar para o monoteísmo. Que o que? Abraham já está ensinando isso, né? Como fala a Guemará. Isso não está escrito na Torá, não está escrito em lugar nenhum. Mas a Guemará fala, Abraham escreveu um tratado sobre idolatria de 400 capítulos. Então, tinha 400, o Abraham escreveu livros e teses e tal sobre idolatria, sobre todas as idolatrias da época para ensinar as pessoas o monoteísmo, entendeu? Esse livro se perdeu. Mas as pessoas tinham esses conhecimentos, né? Alguns passaram, pelo menos nos eruditos. Isso. E aí se aprende de Torá oral que não, esse tratado existiu, Abraham, ele tal. Mas não está escrito em lugar nenhum. Mas é a cultura, a nossa tradição, é a Torá oral. Entendeu? Então a Torá oral vai ser composta de várias coisas e parte dessa Torá oral vai ser escrita muito tempo depois também, na Mishnah, e depois entrar algumas coisas na Guemará, ou em Midrashim, e coisa e tal. Nem todo Midrash é um evento histórico, às vezes o Midrash é uma poesia, é uma licença poética, é um ensinamento ético ou filosófico que os sábios... É uma extrapolação, às vezes, do texto, mas muitas vezes o Midrash vai ser a cultura, a preservação de eventos que aconteceram, ou alusões que estão na Torá que não estão escritas, ou partes que não foram escritas e nem aludidas, que o povo sabe. Deixa eu colaborar aqui que tem uma coisa importante que aconteceu. Então vai da beira Adonai no Moshe Lemor. Deus fala com Moshe, Deus fala com os profetas. Essas pessoas existiram e vivenciaram, e existiu uma história deles muito antes de existir de texto, de eles saberem que ia ficar um livro. Pensa que esse povo não tem a mínima ideia que um livro será escrito, porque esse livro só vai ser escrito no 40º ano que o povo está no Egito. Então toda a história do Egito já aconteceu. Desculpa, deixa eu só voltar um pouquinho. Sim. Eu perguntei se a Torá oral é a partir do momento que Hashem se revela para Moshe Rabbeinu. Você falou que a mensagem para Moshe Rabbeinu, ela é... Esquece a parte escrita. A mensagem para Moshe Rabbeinu, ela é direta. Sim. É oral. É a primeira Sim. vez que oralmente, Então, de uma forma direta e clara... de forma clara, sim. Então, mas direta, aí... clara, você tem uma mitzvah. Isso é no campo das práticas. No campo das práticas. Dentro da Torá oral, que é composta de várias áreas, então eu falei da cultura, de história e tal, também tem as instruções orais que Deus deu para Moshe. Então vamos supor assim, Brit Milá. Tá? Brit Milá é uma instrução clara, não tão clara, mas uma instrução que Deus deu para Abraão. Mas de forma nebulosa. De forma mais nebulosa. Abraão fez o Brit Milá nos servos, nos filhos, tal. Não, fez certo porque o profeta ele consegue entender a informação de Deus, tá? Não vou entrar agora sobre a profecia de forma técnica. E foi preservado o Brit Milá pelas gerações até chegar à geração de Moshe, tá? Pode ser que alguns deixaram de fazer, o povo vai ver que a geração do deserto não fez Brit Milá,
não vou entrar nisso, mas foi preservado, as pessoas já faziam, certo? Aí agora, isso que eles faziam entra dentro da Torá oral, das instruções oral, então, da mesma forma que Abraham fez, a gente continua fazendo. Só se Então, Hashem quiser cacherizar isso. isso. Então, o que aconteceu? Deus, aí é uma discussão, mas a princípio, então, Deus, ele vai retomar todas as instruções que ele já tinha dado no passado e renovar com Moshe. E algumas cancelar. Perfeito. Então, no campo das instruções práticas, que são das mitzvot, ou como fazer as mitzvot, é só o que Deus falou para Moshe. Porque Deus vai retomar tudo que já existiu na história para Moshe. Tá? Então é isso. Por exemplo, outro exemplo de Torá oral. Provavelmente preservou na história o dilúvio. A criação do mundo ninguém estava, né? Mas sobre a história de Adão, por exemplo, que Adão, mas isso já foi há um tempão atrás. Será que eles sabiam todos os detalhes? Será que eles sabiam a história que está exatamente na Torá? Será que eles sabiam, tinham variações sobre essa história? Então isso tudo foi passado de cultura, não só o povo judeu, mas vários povos, né? Cada um de acordo com a sua tradição, entendeu? Vai vir Moshe, quando for escrever a Torá, e ele vai escrever uma determinada narrativa sobre aquele dilúvio que aconteceu há muito tempo. Pode ser que em alguma das aulas presenciais, Moshe contou para o povo como foi o dilúvio, né, de forma oral e tal. Provavelmente. Ou sobre a criação do mundo, ou sobre a história de Adão. E aí então o povo vai pegar aquilo que eles já receberam dos ancestrais, da cultura deles, juntar com o que Moshe ensinou e falar, então, partes do que eu ouvi, que eu recebi, não foi bem assim, foi errado. Por quê? Porque Deus vai contar para Moshe como foi a criação do mundo. Deus vai contar para Moshe como foi o dilúvio. Deus vai contar para Moshe como foi a Torre de Babel, ou como a história de Adão no paraíso, no Jardim do Éden. Deus vai contar para Moshe a história de Abraham, Yitzhak e Yaakov. Quem disse que todo mundo sabia os detalhes ou não tinha divergências de narrativas e histórias sobre Abraham, Yitzhak e Yaakov? Deus vai recontar para Moshe. E da forma que Deus contar para Moshe, é agora a Torá oral, de fato. E essa Torá oral depois vai ser escrita de uma forma. Então, a partir de hoje, quem não tem Torá oral entende o que aconteceu mesmo antes de existir ser humano, por exemplo, a criação do mundo, porque está escrito na Torá da forma que a Torá contou. Mas a Torá, óbvio que por ser escrita, ela não está contando tudo, e nem de forma clara, e ela só conta da forma de uma proposta narrativa que ela quer te ensinar. Mas pode ser muito longe exatamente do todo que aconteceu. Pode ter vários eventos que aconteceram que não estão escritos na Torá também, porque não é relevante, não foi importante, não é o propósito desse livro, e por aí vai, entendeu? Mas isso pode ter sido preservado na cultura, na Torá oral, pode ter sido preservado em alguns momentos. Então Moshe também vai cacherizar não só as leis, como cacherizar as histórias, e cacherizar a própria história, principalmente do povo judeu, e da criação do mundo, e por aí vai. Tá? E vai ser escrito de uma determinada perspectiva, que é óbvio que não é a única perspectiva, mas é a perspectiva que Deus contou para Moshe e que foi escolhido para escrever a Torá, porque essa perspectiva é interessante para o livro que está sendo escrito. Então o livro ele vai ser escrito com um propósito. Mas o propósito do livro não é exatamente você entender como fazer, o que fazer, não sei o que lá. Porque sem a Torá oral você não vai entender nada do livro. A Torá oral, o Torá escrito é muito mais um guia para quem já sabe a Torá oral, para quem já foi na aula, é o resumo final, já fui na aula, eu sei muito mais do que foi escrito, aí eu pego o livro, sim. Aí tem uma expressão que a gente, o que significa ser estudante? Sim, eu sei, o Moshe me ensinou, eu sei que, ou eu estava lá, eu sei o que ele está querendo dizer assim. Quem não estava não vai entender. Quem não for na aula sobre explicar sobre, não vai entender. Porque foi escrito para não entender muitas coisas. Muitas coisas foram escritas para não entender, para só entender quem já sabe, né? É tipo indireta. Tu não estava, é uma indireta nossa, né? Ou seja, quem estava nesse evento, aí tem uma piadinha, né? Umas palavras que quem não estava no evento não vai entender. O que vocês estão falando? Não, você não estava, deixa. Quem sabe, sabe. Né? Essa história. Então, a mesma coisa a Torá escrita. Não estou entendendo nada. Quem sabe, sabe. Não é para você. Entendeu? Então, é por isso que a Torá foi dada para o povo judeu, que era o povo de Israel, não para o mundo inteiro. Porque é para o povo de Israel, porque é o povo que recebeu a Torá oral e sabia entender o que a Torá está dizendo. Agora, uma grande tragédia que aconteceu no mundo foi quando essa Torá ela foi traduzida para outro idioma, foi desvinculado do povo de Israel e foi interpretado por outros povos, certo?
Aí isso é uma grande tragédia, que aí já não é a Torá, essa interpretação não quer dizer nada, porque a pessoa que não foi na aula, não sabe nada, vai ler um negócio que nem foi escrito para ele na língua que ele nem entende, sobre expressões que ele nem conhece, e vai interpretar a bel prazer da sua cabeça, Não só certo? foi interpretada, Como também modificada e foi adulterada. modificada deliberadamente. E adulterada, isso a gente está falando muito também, a gente está falando aqui, eu estou falando da própria Torá traduzida. Muito pior aí vai ser o Novo Testamento, que eles vão pegar fragmentos da Torá traduzida e modificar eles, interpretar a bel prazer, né? E mudar o fundamento, mudar o significado, mudar a interpretação, mudar a teologia, mudar tudo, de acordo com o que interessa para eles, dos romanos, no caso, né? Que já pessoas que nem sabiam tanto hebraico assim, pegaram já da Septuaginta e por aí vai. Então já é uma, né? Já não quer dizer nada. Isso é uma coisa, e depois o Alcorão, né? Que nem é mais a Torá, que é uma alternativa à Torá. Falar, não, a Torá e a Bíblia cristã, no caso, é tudo falso, e a gente vai escrever a nossa a partir do zero, que é o que Maomé, né, vai dar pra gente, e é isso que vale. Então, embora a Bíblia cristã ela se apoia na Torá, ela se baseia na Torá judaica, né, na Torá, onde fala isso? A Torá hebraica, né? Bíblia hebraica, na Bíblia hebraica, vamos dizer assim, ela se baseia, e se eles não podem negar nada da Bíblia hebraica porque eles anulam, o islamismo já não tem esse compromisso. Eles negam tudo e falam, não, é o que está escrito aqui comigo. Então eles não precisam da interpretação judaica para basear o que eles... Porque eles têm a própria interpretação dele, a própria Torá deles, que não é a Torá hebraica. O cristianismo não, ele tem um problema, porque ele não pode negar nada do que está lá. Então qualquer um que é cristão e vai estudar a Torá de verdade vai ver que as coisas não batem, né? E aí eles vão ficar numa crise, aí fica, ou ele vai negar o que aprendeu, ou ele vai negar o que conheceu de novo e vai viver tipo, vocês estão ensinando errado e na verdade essa é a interpretação, e por aí vai. A gente no final vê um versículo, não era a proposta, mas acho que valeu a aula. E você que chegou até aqui, valeu a aula, comente aqui, né? Curta, compartilhe, se inscreva no canal e vire membro. Até mais.